compartilhando com os irmãos o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 17. Porém, como eu coloquei como título desta mensagem, cuidados com o corpo, eu vou ler antes aqui alguns versículos, tá? Para a gente então entrar no texto básico da nossa mensagem. O primeiro deles está em Provérbios, capítulo 17, Provérbios 17, versículo 22. Provérbios 17, versículo 22. Diz assim o versículo 22 de Provérbios 17: O coração alegre é bom, remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E no capítulo 18, versículo 14 de Provérbios, ele diz: O espírito do homem o sustenta na enfermidade, mas o espírito abatido, quem o suportará? Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Santo Deus, para suplicarmos em nome de Cristo Jesus a Tua misericórdia e graça sobre as nossas vidas, para que, compartilhando, Santo Deus, a Tua palavra com os nossos irmãos presentes, com os nossos irmãos e amigos que nos acompanham através da rede, que o Teu Espírito, Santo Deus, encontre guarida em nossos corações, e sendo orientado por Ele, Santo Deus, possamos ter entendimento do que o Senhor tem a nos ensinar. Pedimos a Tua misericórdia e graça para que o Teu Espírito, Santo Deus, nos ajudando a entender, possamos ter disposição para praticar o que o Senhor tem nos ensinado. Nós oramos a Ti agradecidos pela oportunidade de mais uma vez compartilhar a Tua palavra com os nossos irmãos. E oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando nós olhamos para o nosso outubro rosa, nós vamos ver uma coisa bastante interessante. E as pessoas, muitas das vezes, elas se abatem não por aquilo que sofrem, mas por aquilo que pensam. Conta-se um provérbio popular que certa vez uma lagartixa e uma cascavel se encontraram. E a cascavel então olhou para a lagartixa e falou assim: olha, amiga lagartixa, se fosse para mim ser um bichinho peçonhento, com tanta pouca peçonha desse jeito, nem peçonhento eu queria ser. Aí a lagartixa olhou para a cascavel e falou assim: amiga cascavel, quem mata não é o veneno, quem mata é o medo. Vamos fazer uma aposta? Eu vou ficar no caminho, eu vou morder e você aparece. Aí você vai ver a reação das pessoas. E depois você faz o mesmo, para ver o que acontece. Aí a lagartixa foi lá, mordeu, a cascavel apareceu, o camarada, a cascavel. Quando olhou para a cascavel, caiu duro. Você não falei para você que quem mata é o medo? Aí a cascavel falou assim: então agora é minha vez, eu quero ver se vai acontecer a mesma coisa. Aí passou um outro indivíduo, a cascavel pegou e mordeu, a lagartixa apareceu, o camarada, o lagartixa do dente doído, e foi embora. É interessante isso, porque nós muitas das vezes olhamos para aquilo que nos rodeia e fazemos dele maior do que aquilo que ele é. Provérbios, ele diz o seguinte: quando nós estamos bem, ou estar bem é um bom remédio. Porque ele te dá ânimo, ele te dá forças e faz você superar uma série de dificuldades. No 18, 14, ele diz que o espírito do homem o sustenta na enfermidade, mas o espírito abatido, quem o suportará? Muitas das vezes, nós padecemos porque espiritualmente nós não estamos bem.
Espiritualmente nós não somos fortes. Espiritualmente nós desfalecemos. E nós vamos olhando muitas das vezes para situações que nos arrodeiam. E neste Outubro Rosa, nós vemos os médicos falando para as pessoas, né? Esteja próximo do enfermo, acompanhe o enfermo, motive, incentive, encoraje-o, né? Faça sentir mais forte do que a enfermidade, porque tende a ter, né, dias a mais de vida. Pode ser que seja batido pela enfermidade, mas muitos também têm resultados satisfatórios, porque tem mais forças espirituais ou espiritual. E muitas das vezes aquele que se abate com mais facilidade tende a perecer muito mais rápido. É interessante nós olharmos para isto, tá? Quando eu coloquei como título desta mensagem o cuidado com o corpo. Então o primeiro cuidado que você tem que ter com o corpo, você tem que estar bem espiritualmente. Tem que estar bem. Porque se você não estiver bem, você vai ter uma série de problemas nas quais você não consegue superar. Este é um ponto. Um outro ponto é você realmente cuidar do seu corpo fisicamente. Possa ser que isto não te satisfaça, tá? Mas se você cuida do corpo, já é um bom resultado. Muitos olhavam para a enfermidade que nós fomos acometidos recentemente e falavam assim, olha, aqueles que estão fisicamente bem tendem a ter uma resistência maior à doença. Os que estão mais debilitados tendem a ser abatidos com mais facilidade. Tá? Quando nós olhamos para o capítulo, para 1 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dar um conselho para Timóteo. Ele fala assim, olha, para o reino espiritual, isso não vai fazer muita diferença. Tá? Mas para o mundo físico faz diferença. Então ele coloca aqui 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Pois o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então cuide do corpo. Espiritualmente, possa ser que não traga tanto resultado, ou tantos resultados para você. Mas fisicamente é bom você cuidar. E não é porque você está saudável fisicamente que você já é um herdeiro dos céus. É isso que Paulo está fazendo, não. Né? Mantenha a piedade. Porque a piedade é uma grande fonte de lucro. O exercício físico vai te manter bem para você continuar, né, sendo uma pessoa piedosa. Piedosa em temor a Deus. E é interessante isso, nós muitas das vezes esquecemos. E quando nós deixamos de cuidar do corpo, a gente tende a ter propensão a muito mais doenças. E a gente vê pessoas, muitas das vezes, com problemas. Tá? Então, você, como eu e muitos outros, nós sempre chegamos, e está chegando a época das promessas. Final do ano, eu vou fazer uma promessa, porque o ano que vem eu vou começar a entrar em forma. E a gente faz promessas. E a gente vai fazendo. Porque o nosso desejo é estar bem fisicamente. Porém, os afazeres do dia a dia não permite. Tem algum problema nisso? Não. Não. Só que você tem que entender que se o seu corpo está bem, e nós vamos ver isso depois em 1 Coríntios, ou a comparação que Deus faz quando nós cuidamos bem disto. Este é um ponto, ou um segundo ponto, que a gente tem que estar atento. Tá? E a gente vai vendo, eu falei para os irmãos aqui, tivemos esses dias no hospital. E você olha de criança a idoso. Tá? Não tem aqueles que falam assim, mas eu não vou ficar doente. Não existe isso. A gente vê criança doente e vê idoso doente, abatidos e acometidos com a mesma enfermidade. Mas eu não tive tempo.
Faz parte. A doença está aí. Rodeia a todos nós. Desenvolve em uns e em outros não. É isso que acontece. Faz parte do processo. Mas se eu estou bem, eu tenho aí. Não é regra. Não é regra. É por isso que muitos atletas partem cedo. Porque não é regra. Mas pode ser exceção. E você se cuidando, você tem aí muito mais resistência a uma série de desfavores que aquele que não está bem, talvez não tenha. E é bom nós atentarmos para isso. Então, cuide do espírito, cuide do corpo e se previna. Quando o Senhor manda o recado ao povo de Israel em Deuteronômio, capítulo 23. Deuteronômio, capítulo 23. Versículos 12, 13 e 14. Ele diz: também terás um lugar fora do acampamento para as tuas necessidades. Entre as tuas armas terás alguma coisa com que cavar. E quando defecares, cavarás e cobrirás os teus excrementos. Pois o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te proteger, para entregar-te os teus inimigos. O teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Olha o cuidado que o Senhor está falando. Nós devemos nos prevenir. Se nós já sabemos que alguma coisa pode ser maléfica, pode ser contagiosa, pode trazer doença, pode trazer infecção, pode causar desconforto, evita. Nós muitas das vezes esquecemos disto. Você sai, vê alguma coisa, vê uma fruta, vê legumes, vê um lanche totalmente exposto, cheio de poeira, cheio de tudo quanto é coisa, você para, esse churrasco grego é uma delícia. Faz um pra mim aqui, o cara chega, tchá. Vem aquele monte de carne cheio de fuligem de carro, assim. Uma delícia. Isso é bom demais. Cuidado! Cuidado! Faz parte do processo, não faz parte? Quantas vezes eu na rua já não fiz isso? O que o Senhor está falando para nós? Cuidado com aquilo que é sagrado. E sabe o que é sagrado? É o seu corpo. Você tem que cuidar. Você tem que preservar. Você tem que evitar que ele seja contaminado com coisas que você já sabe que vai fazer mal. Se você nunca pegou uma bactéria no estômago, não queira saber o que é isto. Não queira. Aí você olha assim, mas o mendigo come coisa cheia de mofo, cheia de fumo, e não acontece nada. Cada caso um caso. Possa ser que você não tenha tanta resistência quanto ele. E algo invisível vai te abater. O que o Senhor está falando aqui para este povo, exatamente é isso. Ou vocês tomam cuidado, ou uma mosca vai assentar naquilo que você deixou, depois vem te picar e você vai ver o resultado disso. Olha que coisa interessante. Olha o cuidado do Senhor. Não é porque ele ia passar lá e a mosca ia picar ele e ia... Não, ele estava preocupado com o povo. O povo tinha que ser zeloso. O povo tinha que ser cuidadoso. Porque se eles não cuidassem deles, como é que eles iriam cuidar daquilo que era de Deus? Nós muitas das vezes não entendemos isto. Muitas das vezes você não procura uma série de coisas. Não procura. Mas elas vêm ao seu encontro. Vem. E quando ela vier ao seu encontro, mesmo que você não tenha procurado, como é que você resistirá a isso? Nós, muitas das vezes, temos a tendência
depois que acontece, arrumarmos uma desculpa. É assim? Mas o Senhor está falando para nós, não, se previna antes. Esteja preparado antes. Tome cuidado antes. Evita as coisas acontecerem antes. Né? Se tem a precaução, faça. Como hoje, né? No mês agora de outubro, está terminando. Hoje é o penúltimo dia do mês. O que o pessoal está falando para nós? Né? Principalmente para vocês mulheres. Eu já falei, o dos homens é a partir da semana que vem, né? Eles deram risada aqui a semana passada. O que ele está falando para vocês? Façam a prevenção. Faça a prevenção. Antecipe o problema. Evite causa posterior. Tome cuidado. Esteja preparado espiritualmente. Esteja preparadas fisicamente. Evite aquilo que você já sabe que é maléfico. Porque tem uma hora que se você não se prevenir, não tem como evitar. E a gente olha para a Bíblia, aquilo que as pessoas estão descobrindo agora, isso aqui já está escrito já há muito tempo. É que nós não estamos muito preocupados com isso. Mas nós não estamos preocupados enquanto estamos bem. Porque na hora que o problema vier, aí a gente vai buscar uma solução para o problema. E o Senhor está falando assim, você pode antecipar. Você pode antecipar. Como é que Deus compara esta advertência que Ele nos faz com aquilo que Ele tem como desejo no coração? Agora vamos para o nosso texto. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. O texto diz: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Aí você pode olhar e falar assim, pastor, mas isso aqui está falando diretamente à igreja. Tá bom, eu sei que é. Vamos então procurar fazer um paralelo entre aquilo que Deus considera como igreja e aquilo que nós somos. Porque quando nós olhamos para este texto, você vai falar assim, isso aqui não tem nada a ver com doença. Eu sei, tem nada a ver com doença. Mas é bom nós olharmos para aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Esta expressão, não sabeis, pelo menos 9 vezes vai se encontrar aqui neste livro de Coríntios, em 1 Coríntios. Porque ele vai sempre chamando a advertência para atentarmos para aquilo que o Senhor quer nos dizer. E ele então vai colocar aqui, olha, você é o templo do Espírito Santo. Então, quando o Senhor pede para nós zelarmos daquilo que Ele considera a sua habitação, zelar daquilo que Ele considera a sua morada, Ele está pedindo para nós reservarmos aquilo que Ele nos deu de mais sagrado, que é o corpo, para que Ele possa habitar nele. E nele, então, fazer morada. Quando olhamos para este texto, e Paulo escrevendo aqui à igreja de Coríntios, ele vai dizer, vocês não sabem disto. Olha, existe um santuário. Existe um local no templo que é sagrado. Somente neste local só entra um sumo sacerdote. E este sumo sacerdote que entra neste local sagrado,
é Deus. E agora, quando você olha para isto, Paulo usa o termo aqui, santuário, em algumas Bíblias, templo, para mostrar para você que Deus habita naquilo que é limpo, naquilo que é sagrado e naquilo que está cuidado. Aí você pode falar, pastor, mas será que Deus, a pessoa que está doente está sem Deus? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não faça esse paralelo que não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero mostrar para você é que quando nós zelamos daquilo que Deus tem nos confiado e estamos saudáveis, fica mais fácil para fazermos a vontade dele e sermos usados por ele. Não tem como você estar abatido fisicamente, está com uma doença que te fragiliza, te impossibilita de andar, te impossibilita de fazer uma coisa, fazer outra, e você sair para fazer o trabalho de Deus. Tem como? Não tem. Não tem. E quando você olha para isso, depois que você passa pela prova, você pode dar um testemunho. Fala assim, eu estava assim, assim, assado, e Deus me restabeleceu e agora estou aqui, né? De prontidão de novo. Mas enquanto você está debilitado, fica difícil até você dar o testemunho. Porque é por isso que muitos questionam. Se você serviu a Deus tanto tempo, por que você está nessa situação? Não é assim que muitos dizem? Mas o que Deus está falando para nós é exatamente isto. Esteja bem espiritualmente. Esteja bem fisicamente. Evite contaminações neste corpo. Porque eu estando presente neste corpo, você como cristão me representará bem melhor. Com muito mais eficácia. Com muito mais poder. Com muito mais autoridade. E as pessoas aqui sabiam que quando Deus estava sendo representado no templo, ou como na arca da aliança que os sacerdotes levavam, todos aqueles que estavam ao redor dele estavam mais fortalecidos, estavam mais destemidos, eram mais encorajados, defendia a causa com mais bravura, porque ele sabia que a presença de Deus os fortalecia. Nós muitas das vezes olhamos para isto, e nós vamos vendo aqui Paulo, neste texto, falando especificamente do santuário. E nós vamos ver parte que, ora, o santuário é o corpo do membro da igreja, e ora, o santuário é a própria igreja. E é bom nós atentarmos para isto, porque quando ele fala assim, olha, vós sois. Então assim, cada um de vocês faz parte deste templo, faz parte deste corpo, é o local onde Deus habita. Se você sair daqui e for embora, Deus vai ficar de prontidão aqui, guardando as paredes? Para quê? Ele não vai embora com você? Ele vai embora com você. Porque onde é que Deus habita? Deus habita em cada um de nós. E onde nós estivermos, e lá ele estará. No capítulo 6 de 1 Coríntios, no versículo 19, ele diz assim, ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Olha que coisa interessante. Será que nós, muitas das vezes, entendemos isto? Nós estamos buscando evitar que algo que venhamos fazer impeça que Deus esteja presente neste corpo. Se é o santuário dele, ele vai estar presente nele. Ele vai estar presente. A advertência que Paulo faz aqui é esta. Será que nós, muitas das vezes, não sabemos disto? Que o nosso corpo é o santuário de Deus? Então nós devemos zelar dele. E zelar de tal forma que ele realmente sinta-se bem habitando nele. Efésios
capítulo 2, versículo 21. Ele coloca: nele todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E aqui ele fala da igreja. Em 6,19, ele fala de cada um de nós. E agora ele fala que é a igreja que é o templo do Senhor. Então, independente de ser a igreja ou ser cada um de nós, o que ele está falando? Se nós não cuidarmos daquilo que Deus tem nos confiado como corpo, cuidaremos da igreja dele? E é bom nós muitas das vezes olharmos para a importância que isto tem. E as nossas ações, ela interfere diretamente naquilo que Deus tem confiado a cada um de nós. Nós muitas das vezes não zelamos do nosso corpo, porque nós não zelamos daquilo que Deus tem nos confiado. Então, da mesma forma que nós destruímos o nosso corpo, nós também destruímos aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos para cuidar. E eu falo isso para os irmãos, nós devemos tomar esse cuidado. Nós devemos tomar esse cuidado. Porque se nós muitas das vezes não agimos para zelarmos da igreja, da causa de Deus, é porque certamente nós muitas das vezes também não zelamos do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. E é esse cuidado que Paulo chama a atenção de cada um de nós. E este paralelo que nós estamos procurando trazer como compreensão. Porque quem é zeloso no pouco, também é zeloso no muito. Quem é descuidado no pouco, também é descuidado no muito. Qual é a mínima parte do templo que Deus tem confiado a cada um de nós? Para que ele habite e a sua habitação traga a nós realmente a certeza de que ele ali está presente. É o nosso corpo. Eu estando aqui, eu posso ser um bom servo na igreja. Se eu sair daqui, eu continuo sendo um bom servo? Eu continuo fazendo as coisas bem feitas? E esse cuidado que nós vamos procurando, realmente tendo compreensão a cada instante, para procurarmos fazer da melhor maneira. Porque quando nós assim fazemos, nós vamos criando resistência espiritual, vamos criando resistência física e vamos impedindo que contaminações nos minem e nos abatam. Porque nós devemos levar de instrução daquilo que estes meses que fazem-nos antecipar as prevenções de algumas enfermidades, é atentarmos para aquilo que a Bíblia já tem nos ensinado a respeito de prevenção. Ela vem nos mostrando, elas vêm nos chamando a atenção. Nós muitas das vezes não atentamos para isto. Mas ele está falando cuidado. Cuidado. Olha como é que Deus nos trata. Vós sois santuários de Deus. Vós sois. Que Deus gostaria de habitar num santuário impróprio, ou que não está de acordo com aquilo que ele tem requerido. Você passa diante de algumas casas, ou em algumas praças, geralmente tem coreto. Não sei se os irmãos lá perto de casa tem um coreto, e tem algumas casas que geralmente tem, algumas imagens. Então a pessoa chega lá, faz uma casinha, coloca um vidro ou um acrílico transparente, coloca lá a sua imagem, muitas das vezes acende uma vela para aquela entidade espiritual que ele a tem como devoção. Dificilmente você vê um negócio daquele sujo. Já repararam nisto? Dificilmente você vê sujo. Sabe por quê? Porque ele sabe que o Deus que ele serve, a entidade que ele adora, não gosta de sujeira.
E aí você imagine e olha para você, olha para cada um de nós, assim, como é que o Criador olha para nós e ver-nos em condições que muitas das vezes não lhe agrada e ainda vai habitar em nós. O que Paulo está nos chamando a atenção é exatamente isto. Nós somos templo espiritual. E a pergunta que ele faz é: Deus habita ou não habita em nós? Se ele habita em nós, nós devemos que ter alguns cuidados. Se ele não habita em nós, aí você pode ficar bem à vontade. Mas a colocação que ele faz é: se nós destruirmos aquilo que ele tem por mais sagrado para habitar, certamente aquele que destruiu a habitação dele também será destruído por ele. Vai lá o versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Aqui, você pode falar assim: não, mas aqui ele está falando do futuro dos ímpios, está falando daquele que maltrata a igreja, daquele que destrói a igreja, tá bom. Eu estou falando para você que é uma correlação, é um paralelo. O que você tem que olhar aqui, trazendo para a nossa realidade de prevenção, é o seguinte, e o que ele nos mostra: nós somos templo do Espírito Santo. Se eu destruo isto, o que é que eu estou fazendo? Senhor, fica lá, bem para lá, porque aqui não te cabe. O que ele vai fazer? Ok. Fica no seu lugar, porque destruído você já está, e quando destruído você continuará. E o que ele vai fazer? Vai procurar um outro lugar para habitar. Tem algum problema nisto? Só para você. Que não fez por onde ele está presente em você. O que ele mais quer é isto. É fazer com que você, com que cada um de nós, seja uma habitação, seja um santuário, seja um templo, onde ele possa realmente habitar. Onde realmente ele possa fazer morada. E você realmente possa desfrutar da presença dele. Se ainda nós não acordamos ou atentamos para isto, o que é que nós devemos fazer? Faça aí um tratamento preventivo. Evite que algumas coisas que realmente está trazendo a você prejuízo e que não permite Deus estar habitando em você, evite. Evite. Para que depois o tratamento não te traga sequelas maiores. É isso que o pessoal da prevenção faz. Cuide no início. Porque se você cuidar no início, a possibilidade de cura é muito grande. Se você deixar a doença se alastrar e quiser fazer um tratamento depois, além de ser mais sofrido e mais doloroso, possa ser que você não reverta. Possa ser que você não reverta. Então atente-se a isto. Atente-se a isto. Tem ainda lugar no seu coração para Deus habitar? Se tem, sejas um templo do Espírito Santo, porque é em você que ele procura morada. Amém? Deus os abençoe.